Olá a todos, sejam bem-vindos mais a esse estudo chamado Deus e o Sofrimento Humano. Hoje é o nosso quarto e último encontro falando sobre o sofrimento humano. Se você não assistiu nossos outros vídeos, nossos outros 3 vídeos, está disponível aqui no canal. Para nós começarmos algumas considerações iniciais, lembrando que esse estudo foi baseado no livro do pastor e escritor Timothy Keller, chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. E a minha oração é que você possa desde já deixar Deus falar ao seu coração, que Deus possa falar através desse estudo na sua vida. Eu quero novamente começar o nosso estudo com uma pergunta. Como nós podemos, de forma prática, de modo mais prático, enfrentar o sofrimento quando ele vem na nossa vida? Gostaria que você pensasse a respeito dessa pergunta, porque o mundo que nós vivemos ensina a lidar com o sofrimento de modo que as pessoas possam administrar, possam reduzir ou até mesmo eliminar o sofrimento da sua vida. A verdade é que muitos aconselham a ter pensamentos positivos, a amenizar o estresse, talvez com férias, como nós já falamos, com exercícios físicos, trabalhar para resolução do problema, aprender e aceitar as coisas com a ideia que não pode fazer nada para mudar. São algumas atitudes que as pessoas no mundo que nós vivemos às vezes têm tomado ou têm ensinado umas às outras como lidar então com o sofrimento. Só que hoje eu quero dizer para você que está nos assistindo, que o cristianismo ele tem oferecido a cada um de nós recursos mais aprofundados que este mundo nos oferece, para que assim eu e você nós possamos enfrentar o sofrimento e lidar com o sofrimento em nossa vida. O pastor Tim Keller ele vai dizer que uma das metáforas mais importantes que a Bíblia ela nos oferece é o caminhar. O caminhar. E no Salmo 23:4 nós podemos ver isso. Veja comigo. Diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Este versículo de Salmo 23:4 nos mostra um caminhar talvez aí difícil, perigoso e com uma grande potencial mortal. E a metáfora caminhar na Bíblia traz ideia do sofrimento, que é algo pela qual nós devemos caminhar. Não é fugir dele, não é evitar, mas caminhar, continuar caminhando. E muitas vezes no nosso meio evangélico nós dizemos que é o caminhar pelo deserto da vida, que é um caminhar difícil, mas que os desertos da vida vão parar, vão terminar. Para muitos povos antigos, a adversidade era enfrentada sem hesitar, sem emoção, como algo que deveria ser enfrentado. Por outro lado, para os contemporâneos, encarar o sofrimento é parecido com as condições climáticas adversas. Algo que deve ser evitado ou até mesmo deve ser protegido, ficar em proteção então até que passe. Só que na vida cristã não vai ser dessa forma. Na visão cristã não vamos ficar desequilibrados, nem permitir que o sofrimento tome conta de nós. Mas também não vamos achar que é possível evitá-lo, ou até mesmo que é possível ser imune a eles, porque isso não é uma grande verdade. Nós cristãos devemos enfrentar e atravessar o sofrimento sem medo, sem espanto, sem negar as tristezas e as fragilidades da vida, mas também nós devemos encarar sem desesperar. Pense na ideia do fogo e do metal. Quando o metal é colocado então no fogo ardente, ele é moldado, mas ainda ele continua sendo metal. Ele é transformado em algo maravilhoso depois de ser então purificado e moldado. Assim, quando colocados no fogo, quando eu e você nós somos colocados no fogo da aflição, que nós possamos então ser moldados e purificados para assim nos tornar algo maravilhoso, não deixarmos ser consumidos pelo sofrimento da vida.
Se você conhece a história, você vai se lembrar dos 3 amigos de Daniel, descrita no livro de Daniel, no capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram se prostrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha construído e nem prestar culto aos deuses dele. E era por lei que eles prostrassem com todas as vezes que a trombeta tocasse, que eles prestassem culto aos seus deuses. Senão, eles iriam então, aquele que não fizesse isso seria jogado numa fornalha ardente sem chama. E foi o que aconteceu, porque eles não se prostraram, o rei ficou enfurecido, pediu para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais e eles foram jogados então naquela fornalha em chama. Mas o mais interessante é que não aconteceu nada com eles. Eles caminharam pela fornalha e quando o rei então olhou para aquilo, ele viu não somente os 3, mas ele viu também um 4º homem. Percebe então que Jesus estava com eles na fornalha ali em chama. E quem conhece essa história vai se admirar porque Deus ele estava ali com eles diante daquela fornalha em chama e que nada aconteceu com ele. Só que diante dessa história nós podemos aprender algumas verdades. Primeiro que eles estavam prontos para o livramento ou para a morte. Eles até mesmo disseram no versículo 17 do capítulo 3, veja comigo, eles disseram que o Deus que eles prestavam culto poderia livrá-los da fornalha. Mas se não livrar, mesmo assim não iria prestar culto a Deus estranho, muito menos adorar a estátua. Segundo, uma segunda verdade, que a maior alegria dos 3 era glorificar a Deus. Eles glorificaram a Deus com suas vidas. Eles não usaram a Deus para alcançar os seus próprios objetivos, mas glorificaram a Deus mesmo diante da morte. Uma terceira verdade é que Deus está conosco na fornalha. Deus estava com eles ali diante da fornalha, Jesus estava ali com eles, como Jesus também está conosco a cada momento. Veja que Jesus ele veio para estar na fornalha ardente, todo o sofrimento que ele passou pela cruz, sofreu por cada um de nós, e todas as vezes que nós estamos caminhando no sofrimento, por mais que você não vemos a Deus, lembre-se que Jesus está ali conosco. Ele sabe a nossa dor, ele passou também por momentos difíceis, e é ele que está conosco a cada momento da nossa vida, que você possa confiar nisso, porque essa é a grande verdade. Dessa forma, caminhar com Deus significa tratar Deus como é, presente no sofrimento, estar conosco a cada momento. Você praticar então as disciplinas bíblicas, continuar orando, continuar buscando a Deus através da leitura bíblica, obedecer a Ele, ter comunhão uns com os outros, adorar a Deus de todo o coração, servir a Ele. Caminhar com Deus é caminhar devagar, sempre, constante, sem desistir. Caminhar com Deus não é que não vai ter sofrimento. Infelizmente nós temos sofrimento neste mundo. Até os cristãos têm sofrimento neste mundo. Isso é uma grande verdade. E diante disso, para nós partirmos mais para o final, o pastor Tim Keller nos dá estratégicas individuais que a Bíblia ele oferece para que nós possamos então vencer ou enfrentar o sofrimento na nossa vida, lidar com ele. E a primeira ferramenta, o primeiro ingrediente aqui, como se fosse uma receita de bolo. Cada ingrediente é importante e nenhum deles está então individual, mas está junto. Então o primeiro é o lamento. A Bíblia está cheia de pessoas que lamentaram pelo seu sofrimento. No livro de Salmo é um dos exemplos para nós. Por muitas vezes nós vemos então os salmistas lamentando pelas suas dificuldades, pelos momentos que estão vivendo. E por muitas vezes na história, a igreja, o lamento dentro da igreja foi algo anulado, foi algo esquecido, porque eles acreditavam então que era errado diante de Deus lamentar. Mas há uma grande diferença de você lamentar diante de Deus, diante do seu sofrimento, e a outra diferença é você murmurar, você achar que Deus não é poderoso o suficiente para cuidar de você e deixar a incredulidade entrar no seu coração. Um historiador e escritor chamado Ronald Hitcher diz que a lamentação e a queixa costuma ser deixar de fora nas orações em um mundo que nós vivemos.
Ele chama a atenção para o fato, então, de que tanto a Igreja Católica Medieval, quanto também os reformadores, né, os luteranos, eles terem minimizado a autenticidade, então, do lamento. Porque acreditava, então, que ser importante que os cristãos demonstrassem diante de Deus uma aceitação inabalável, jubilosa, sempre alegre diante de Deus e não triste, não abatidos. Isso mostrando que as dúvidas e as reclamações eram desaprovadas então, por essas pessoas. Diante da fé cristã naquela época, não podia se lamentar. Sendo que os cristãos então aprendiam então, a não chorar, a não lamentar, mas sim mostrar ao Senhor a sua fé, a sua confiança, mesmo estando triste, deveria então estar jubilosos pela vontade de Deus, sem questionar. Mas o que dizer dos Salmos? O que dizer então do livro de Jó? Das lamentações então do profeta Jeremias? O que eles estão dizendo é que se lamentamos, se nós choramos, apresentamos as nossas reclamações perante a Deus, nós não confiamos na vontade de Deus. Mas isso não é uma grande verdade. Porque Deus ele deseja que nós sejamos autênticos diante dele. Deus deseja que nós apresentemos o nosso coração diante dele. Tim Keller diz que não devemos presupor que se confiarmos a Deus, não vamos chorar, não vamos sentir raiva, nem nos sentimos muitas vezes sem esperança alguma, porque nós como seres humanos, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Isso quer dizer que as pessoas em sofrimento precisam chorar, precisam derramar o seu coração diante de Deus, precisam mostrar sim o seu lamento. Não adianta nada a gente falar para uma pessoa que está sofrendo para ela confiar na vontade de Deus e ficar feliz ou esquecer, porque não vai adiantar. Ela precisa sim lamentar. E quando nós lemos então o Salmo 88, e aqui nós não temos muito tempo para estar falando todos os versículos dele, mas nós vemos o salmista lamentando sua dor. O versículo 1 diz assim: O Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. E este salmo então nos ensina que os fiéis eles podem ficar então na escuridão por algum tempo, no sofrimento por muito tempo. No versículo 6, 12 e 18 nos mostra se muitas vezes aí vai aparecer a palavra trevas. Veja comigo. No versículo 6 diz a escuridão das profundezas. No 12 diz na região das trevas. No 18 diz que as trevas são a única companhia. Trevas aqui é dificuldade, é sofrimento. Esse salmo nos ensina que em tempos de trevas, quanto durarem os momentos difíceis, revela então mais da presença de Deus na nossa vida, que é o único que está conosco, por mais que nós não percebemos, por mais que o salmista não percebeu. Esse salmo nos ensina que possivelmente em meio à escuridão implacável, que nós temos a oportunidade de derrotar as forças do mal. Podemos escolher servir a Deus ou buscá-lo de todo o coração. Essa é a grande verdade. E a última lição do Salmo 88 é que nossa escuridão ela é relativizada pela escuridão então de Jesus Cristo. O versículo 18, o salmista vai dizer que a única amiga eram as trevas, mas essa é uma grande mentira. Porque em Mateus 27, 45 vai dizer assim: E houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia às 3 horas da tarde. Foi Jesus que experimentou de verdade toda a escuridão suprema. Pagou a dívida pelo nosso pecado. Jesus foi abandonado por Deus. Toda a treva sobre os seus ombros, todo o pecado sobre os seus ombros. Apenas nós achamos que nós estamos abandonados diante do sofrimento da nossa vida, mas lembre-se que Deus está conosco. Jesus morreu no nosso lugar. E apesar de nós não vermos isso, Ele está conosco a cada momento. E é por causa de Jesus então que nós temos esperança. Mesmo nas horas mais sombrias da vida, é por causa de Jesus que nós podemos apresentar o nosso lamento diante de Deus e confiar que Ele nos ouve. Por isso, que você possa sim lamentar diante de Deus. Que você possa colocar o seu coração diante de Deus. Levar suas queixas, as suas dúvidas diante de Deus, porque Ele quer ouvir a sua oração. Segundo, a atitude que nós devemos ter diante dos momentos difíceis da nossa vida é confiança. Em meio ao sofrimento, a Bíblia ensina a confiar em Deus. E uma das histórias que nos mostra isso
é registrado então a partir do capítulo 37 de Gênesis, que é a história então do José do Egito. Você vai se lembrar que José ele foi vendido como um escravo pelos seus próprios irmãos e foi parar então na casa de Potifar no Egito. Os irmãos dele tinham inveja dele porque ele era o queridinho do pai. Para resumir bem a história, ao chegar na casa então de Potifar, Deus estava com ele. José então é encarregado da casa de Potifar, mas logo ele vai então preso, ele fica na prisão por causa da mulher então que arma algo para José e ele vai então inocente para a cadeia. Ele passa muitos anos pelo crime que ele não cometeu. Mas logo depois, de alguns anos, José sai da cadeia para revelar então os sonhos do faraó, porque ele tinha esse dom adquirido, dado por Deus, e ele se torna então governador do Egito. E por causa então desse sonho, ele também, além de ser governador do Egito, houve uma grande fome em toda a terra, e todas as pessoas vinham até o Egito, inclusive os irmãos de José foram até o Egito para ter os alimentos, e logo depois o seu pai e toda a família então de José começa ali uma nova nação de hebreus, onde todo o plano de Deus estava arquitetado para salvar então os hebreus, o povo de Deus. A história então de José nos demonstra que, por mais que nós não vemos Deus agindo na vida de José, Deus estava lá. José confiou em Deus no momento da sua vida, na verdade em todo momento da sua vida, mesmo que ele não via Deus respondendo. José acreditava na bondade de Deus, que Deus estava por trás de tudo aquilo. Mesmo tantas coisas que deram errado na vida de José, Deus estava planejando sim o seu futuro. O melhor ainda estava por vir. E a história de José nos mostra que tudo o que acontece tem um plano de Deus. As mínimas coisas ruins que acontecem na nossa vida, mesmo assim Deus pode transformar e mudar tudo. A vida de José, nada aconteceu por acaso. Ele mesmo diz lá em Gênesis 50:20, dizendo assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso eu quero dizer para você, confie em Deus mesmo no calabouço. Confie em Deus mesmo diante das dificuldades da sua vida. Confie em Deus mesmo você não tendo certeza de nada, pois Ele é merecedor de toda a confiança e Ele conhece o futuro. Uma outra atitude que nós devemos ter é a oração. Em tempos de sofrimento, é muito importante a oração na nossa vida. Vemos isso então nas Escrituras, em várias partes das Escrituras, em particular então na vida de Jó, um dos personagens. No capítulo 1 do livro de Jó, diz que o diabo ele vai se apresentar diante de Deus e o próprio Deus diz algo de Jó. Veja, o versículo 18 diz que Deus fala que ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E o diabo diz que Jó então só tinha interesse por Deus por causa dos bens. Se ele tivesse tudo que ele tem tivesse tirado, ele então não iria adorar a Deus. Então, por permissão de Deus, o diabo vai lá e tira tudo. Tira a sua família, tira os seus bens. Até mesmo Jó fica gravemente ferido. E a Bíblia diz no versículo 22, dizendo assim, que em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Dali em diante nós vemos então Jó debatendo então com seus amigos que vão ali para acusá-lo de pecados. Vemos também Jó questionando a Deus por aquilo que tinha acontecido na sua vida. De tantos aspectos importantes do livro de Jó que nos apresenta, um em particular eu quero deixar para você. Que Jó, ele nunca deixou de orar. Mesmo diante do sofrimento da sua vida, ele orava a Deus. E o pastor Tim Keller diz que a verdade que Jó ele reclamou, mas ele reclamou a Deus. Ele levou as suas dúvidas para Deus. Ele gritou, ele berrou na presença de Deus. Não importava a intensidade da sua agonia, ele continuava falando com Deus. Continuava buscando a Deus. Interessante isso. Porque Jó fez tudo isso. Ele não parou. E John Newton diz que se não recebemos muito ao buscar a Deus em oração, certamente não recebemos nada ficando longe dele. Por isso que você possa orar a Deus. Ore a Deus
mesmo que você não sinta a presença dele. Ora a Deus mesmo que seu coração esteja vazio. Ora a Deus mesmo que você não consiga, pois com certeza Deus está ouvindo a sua oração. Um quarto atitude é a paz. Aqui, um ingrediente muito importante no tempo de aflição. O pastor Tim Keller vai dizer que em seu livro, pensando, agradecendo e amando. E um dos exemplos do Novo Testamento, além de Jesus, de uma pessoa que sofreu muito, foi o apóstolo Paulo. Paulo não só é um dos exemplos de sofrimento, mas também que conseguiu enfrentar todos os momentos difíceis em sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 11 diz que Paulo foi apredejado, ele foi espancado, ele sofreu naufrágio, perigos em todos os sentidos, passou fome, sede e frio, mas mesmo assim não desistiu de pregar a palavra de Deus. Em Filipenses 4:12, ele nos mostra então um segredo de como Paulo conseguiu então enfrentar todos os momentos difíceis da sua vida. E fala no versículo 11, 12 e 13, que é por causa da paz de Deus no seu coração. Veja comigo o versículo então de Filipenses, o texto de Filipenses 4, 11 e 13 diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que a presença de Deus estava na vida de Paulo. E por isso essa presença trouxe paz para ele continuar enfrentando os momentos difíceis da sua vida. O pastor Tim Keller vai dizer que Paulo está usando aqui 3 disciplinas que nós devemos fazer para que nós possamos ter paz nos momentos difíceis da nossa vida. O primeiro é pensar. O versículo 8 e 9 de Filipenses 4 diz que para pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Posso estar dizendo aqui, se você quiser ter paz no seu coração, você precisa então pensar mais nas doutrinas fundamentais da Bíblia. Quais são elas? A encarnação, a criação, os fins do tempo. Isso nos mostra então que tudo está planejado diante de Deus, que o sofrimento vai acabar, como nós estamos vendo nesse estudo. Paulo sugere nós pensarmos mais com intensidade sobre as grandes questões da vida. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes a gente pensa tantas coisas, tantas besteiras, tantas coisas ruins, negativismo, coisas de mal, ao invés de pensar coisas boas da vida, de agradecer a Deus, de celebrar as coisas boas que Deus tem nos dado, a família, o emprego, a vida. Uma segunda atitude para ter paz, Paulo fala sobre agradecer. Em Filipenses 4,6 ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Veja que a gratidão aparece em contraste com a ansiedade. Paulo está nos mandando então agradecer enquanto nós fazemos o pedido, antes de obter a resposta. Será que a gente faz isso? De agradecer a Deus antes mesmo da resposta? Paulo está dizendo para confiar no comando absoluto de Deus sobre a história, sobre todos os acontecimentos da história. Ele está explicando aqui que nunca ficaremos contentes a não ser que nós fizemos a nossa petição sincera. E também reconhecemos que Deus está sobre tudo e confiarmos nele tudo. Então agradeça a Deus antes mesmo de você receber. Uma última é amar. Em Filipenses 4,8, Paulo vai dizer assim, pense tudo que é amável. Paulo estava dizendo que não era só para pensar nas coisas certas, mas também amar as coisas certas. Aqui, muitas vezes nós amamos coisas ao invés de amar as pessoas, ao invés de amar a Deus. Não é que a gente não vai amar as pessoas, mas quando a gente ama mais a Deus do que as pessoas, isso é importante. A última é a esperança. Não há nada mais proveitoso para aquele que sofre do que ter esperança. Quando não existe esperança, o sofrimento então é insuportável. E no fim da Bíblia nós vemos essa esperança viva para cada um que é cristão. Apocalipse 21, versículo 1, 4 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Foi assim que o apóstolo João enfrentou todo o sofrimento, crendo nessa promessa que toda lágrima iria cessar. Sabemos que os primeiros cristãos suportaram o sofrimento com essa paz, crendo que tudo iria passar, que eles teriam então algo melhor no céu. E li uma história sobre dois homens que foram capturados e jogados numa masmorra. Pouco antes de ser presos, eles descobriram então que um dos homens descobriu que a sua esposa tinha sido morta, não só ela, mas os seus filhos. O outro descobriu que os seus filhos e também a sua esposa estava vivo. O primeiro homem, ele encolheu, ele ficou amargurado, ele ficou encolhido no canto e morreu. O outro, porém, ele suportou a prisão, manteve-se forte e saiu então da prisão 10 anos mais tarde. Veja que os dois homens sofreram as mesmas circunstâncias, mas um reagiu diferente do outro. Embora que a situação dos mesmos era a mesma situação. Veja que o futuro determinou a maneira de lidar com o presente. João estava absolutamente certo quando falou disso, que em ajudar os cristãos que sofriam, dando-lhe esperança. O futuro ele vai determinar a maneira como nós vamos lidar então com o presente. Se a morte de Jesus Cristo aconteceu por nossa causa, isso é grande verdade, e ele tomou sobre si toda a nossa a esperança que nós não tínhamos, para que agora nós tenhamos esperança. E a ressurreição de Jesus aconteceu para que nós possamos hoje ter esperança em Cristo Jesus, que nossa vida vai ser transformada, que o melhor de Deus está por vir. E que você possa acreditar nisso, que você possa ter toda a esperança em Cristo Jesus. Algumas considerações finais para nós encerrarmos esse assunto. Que o sofrimento existe e ninguém é imune a ele. E diversas culturas ensinam sobre como lidar com o sofrimento, mas o cristianismo ensina através de Jesus, que é o nosso exemplo de sofrimento. Se estivermos preparados para o sofrimento, vai ser mais fácil lidar com ele. E olharmos para a Bíblia, ela nos ensina a lidar com o sofrimento e podemos aprender que o sofrimento nunca é em vão, mas útil. E ele sempre vai nos ensinar algo. E nós devemos então deixar ele moldar nós para a maneira certa, para a maneira correta que Deus deseja. Lembre-se que nós precisamos chorar, ser honesto diante de Deus, demonstrar o nosso lamento, nossas dores, abrir o nosso coração. Confie em Deus. Uma das formas é deixar que Ele seja o Deus da sua vida, que Ele tome todas as rédeas, o controle da sua vida. Nós devemos orar. Devemos continuar com a nossa vida de devoção a Deus. Não é porque nós passamos por sofrimento que a gente vai se afastar de Deus, mas aproximar de Deus ainda mais. Por isso, tenha uma disciplina em sua mente. Devemos meditar naquilo que é importante, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que realmente vai fazer a diferença nessa pandemia. Recorde os feitos de Deus, agradeça a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, que você possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado, sua família, sua vida e muito mais. Reconheça o sofrimento de Jesus por você. Deposite toda a sua vida nas mãos dEle. Ele te ama e Ele quer te ajudar a passar por todo o sofrimento com Ele. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E para nós terminarmos, uma pergunta que eu quero deixar para você, da nossa reflexão, é que desses ingredientes que eu disse para você para lidar, para enfrentar com o sofrimento, o lamento, a confiança, a oração, os pensamentos, a esperança, qual deles é mais difícil você colocar em prática? Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas. Eu oro, Deus, que o Senhor possa estar
ajudando, Deus, a cada um a lidar com o sofrimento, Senhor Deus Pai, a lidar com as dores, a lidar com essa pandemia, Deus, com as incertezas da vida, Deus. Eu peço, Deus, a paz do Senhor, o amor, a graça, que em nome de Jesus o Senhor esteja, Deus, trazendo a certeza que o Senhor é a nossa esperança, Deus, que o futuro nosso está garantido no Senhor, Deus Pai. Eu peço por cada um, Deus, e peço, Deus Pai, a tua proteção, Deus, a tua graça, Deus Pai, em cada coração, Deus. É isso que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus possa abençoar grandemente você e que esse estudo possa ser algo que você possa colocar em prática na sua vida. Deus abençoe você.